Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre abrir uma fábrica de alimentos nos Estados Unidos. Então a primeira coisa que temos que fazer é diferenciar a fábrica que manipula proteína animal e a fábrica que não manipula proteína animal. Hoje nós vamos falar de fábrica que não manipula proteína animal. Pois bem, quando eu digo que não manipula proteína animal, ela não pode incluir na sua receita carne, mas pode ovos e leite. Por que isso é muito importante? Porque uma vez que você, na sua receita, adicione carne, você precisa de uma licença federal do USDA, que nós vamos falar em outro vídeo. Então, se o interesse, por exemplo, é abrir uma fábrica de salgados, como coxinha de galinha, quibe, esse vídeo não é para você. Agora, se você pensa em abrir uma fábrica de pizza de queijo ou pão de queijo com recheio de goiabada, esse vídeo é para você. Pois bem, a primeira coisa que eu indico a todo empresário, quem me acompanha sabe disso, é desenvolver um plano de negócio, um business plan. E por que é muito importante esse business plan, esse plano de negócio? Pois bem, esse plano de negócio, ele vai direcionar você para o caminho certo. Tudo que você pretende fazer, todas as ideias, você vai ter que colocar no papel. E uma vez que todas as suas ideias estão no papel, você vai ter que fazer uma pesquisa para saber quanto isso vai te custar e a viabilidade do projeto. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você pensa em abrir uma fábrica de pão de queijo. Primeira coisa, você vai ter que calcular todos os ingredientes, o que você vai gastar de mão de obra, o tempo que você é empregado na produção, aluguel, seguro e tudo mais. Por quanto você vai ter que vender o seu pão de queijo para você obter o lucro? Por quanto os seus concorrentes estão vendendo esse pão de queijo no mercado? Então, tudo isso tem que ser checado antes, através de um bom plano de negócio. Local da sua fábrica. Então, você pode alugar um local que já tenha sido um restaurante antes, ou um local vazio. Mas como eu sempre falo nos vídeos, é muito importante você conversar com a cidade para ver se você pode construir a sua fábrica nesse local que você encontrou. Considere a opção de você utilizar uma cozinha compartilhada ou uma share kitchen. Se você não sabe o que é isso, procura nossos vídeos que nós falamos também a respeito de cozinha compartilhada. Então agora está na hora de você negociar o lease. O que é o lease? O lease é o contrato de aluguel que você faz com o dono do prédio. Veja bem, geralmente um contrato bem feito, que vai proteger você e também o dono do prédio, tem que ser de longa duração. Então eu aconselho você a tentar negociar um lease, um aluguel, que você tenha exclusividade daquele ponto por 5 anos, com opção de renovar em mais 5 anos. E por que isso é importante? Vamos entender o seguinte: quando você assina um contrato de aluguel, um lease, você não está se comprometendo em pagar mês a mês aquele aluguel. Você está se comprometendo em ficar nesse local durante um período de tempo. Seja lá 2 anos, 3 anos, 5 anos. E uma vez que você quebra esse contrato, você é obrigado a pagar os meses remanescentes. Ou seja, você ficou só 1 ano, decide sair, se seu lease é de 5 anos, você tem 4 anos ainda para pagar. Então, dessa forma, o dono do prédio, ele está protegido. E por que para vocês também isso é muito importante? Porque evita também do dono do prédio mudar de ideia daqui a 1 ano, 2 anos e querer que você saia. Então, todo aquele investimento que você fez de maquinário, de marketing, você vai perder. Então, sempre tente fazer um lease, um contrato de aluguel de longa duração. Floor plan, ou planta baixa. Isso é muito importante.
É muito importante por dois motivos. Motivo número 1, é exigido pelo Departamento da Cidade de Vigilância Sanitária, o Bora Health, e também o Departamento de Edificação. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Existem dois tipos de planta baixa, ou floor plan. Existe a planta sanitária. O que seria essa planta sanitária? Essa planta sanitária, ela serve somente para o Departamento de Saúde da sua cidade, o Bora Health. Ou seja, nessa planta, o mais importante para eles não é a medida da parede, não é a altura do teto. O mais importante para o Departamento de Saúde, o Bora Health, é ter certeza que você está utilizando todos os equipamentos que devem ser utilizados. Agora você tem um outro modelo de planta que pode ser exigido principalmente pelo Departamento de Edificação da cidade, ou seja, o Building Department, que é uma planta que tem a assinatura de um arquiteto ou engenheiro. Geralmente, essas plantas são exigidas quando você faz uma reforma significativa no local. Pode ser alguma parede que contém uma coluna estrutural, uma mudança significativa do layout, pode ser que seja exigido esse selo do arquiteto ou do engenheiro. Converse com a cidade antes de fechar o negócio. Pois bem, você já fez a sua planta baixa, já determinou o layout da sua cozinha, está na hora agora de você apresentar o seu plano para a cidade. O primeiro local que você tem que conversar na cidade é o Departamento de Vigilância Sanitária, ou Bora Health. Eles vão querer checar algumas coisas. A sua planta é o principal, mas também vão querer saber do lease que você assinou ou pretende assinar. Ele quer saber do seu menu, para ver se o seu menu está batendo com os equipamentos que você vai utilizar, dentre outras coisas. Você vai ter que procurar o seu departamento local de saúde, ou o Bora Health, mas lembrando que, no caso de uma cozinha que vai ser produzido produtos para você vender nas lojas, você precisa também de uma fiscalização do Estado e uma fiscalização federal, ou melhor, um registro federal. Que registro é esse? FDA. Para você fazer um registro com o FDA, não é necessário que o FDA vá fazer uma inspeção na sua cozinha, mas a sua embalagem vai ter que estar de acordo com as regras do FDA. O que você precisa para deixar o seu produto compliance, ou seja, de acordo com as regras do FDA? Você precisa de várias coisas, dentre elas a sua tabela nutricional, ou Nutrition Fact. Você precisa, embora não é obrigatório, mas você precisa também de um código de barra, ou barcode, como se chama aqui. Lembrando que o tamanho da fonte, a disponibilidade, a disposição do seu logotipo, do seu tabela nutricional, do peso, tudo isso vai ter que respeitar as regras do FDA. O Departamento de Saúde da sua cidade, ou Bora Health, e também o Departamento do Estado, que faz essa inspeção em fábrica de alimento, vai te fazer algumas exigências que não faria no restaurante convencional. E quais são essas? Pois bem, quando você tem uma fábrica de alimento, você vai ter que produzir um HACCP, ou Hazard Plan. Você vai precisar de um SOP. Você vai precisar de um loteamento de toda a sua produção. A respeito desses detalhes, eu falo em outro vídeo. Mas é muito importante você contratar um profissional especializado para cuidar disso para você. Pois bem, achou difícil? Então procure a gente, vai ser um prazer atendê-lo.